Olá, eu sou a professora Andréa Ingrid e a nossa conversa de hoje vai ser sobre a frase e a sua estrutura. Já perceberam que quando colocamos a frase o português de uma forma muito clara, a frase de uma forma muito linear, passamos a segurança de que somos mais aptos na língua portuguesa? Bem, pois a nossa conversa de hoje é exatamente sobre isso, sobre a frase e a sua estrutura, a frase da língua portuguesa e a necessidade de uma estrutura linear. Quando a gente fala de frase, o que é a frase? A gente entende, nós entendemos que o enunciado ele precisa passar uma mensagem de uma forma completa. E essa forma completa é geralmente associada a alguém que faz algo. Então, é o que a gente pensa entre sujeito e predicado. Então, a ordem linear da frase é essa, gente. Pensem que a estrutura da frase ela é seguida por um sujeito, o verbo e um objeto. Nós pensamos a língua portuguesa de uma forma muito clara e essa clareza tem a ver quem faz, o que faz, com o que faz. Então, sujeito, verbo e objeto, ou seja, sujeito e predicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura dessa ordem linear, porque nós temos algumas formas de estruturar essa frase de forma que tenhamos uma clareza nas informações. E a primeira delas é o ordenamento sintático. O que é esse ordenamento sintático? Ou o que nós vamos apropriar aqui como deslocamento sintático. As palavras, elas podem sofrer mutações. A ordem linear, essa ordem direta é sujeito, verbo e objeto, né? Sujeito e predicado. Mas, em contrapartida, nós conseguimos articular a língua por uma ordem reversa. Não precisamos necessariamente começar pelo sujeito, né? Podemos começar pelo verbo ou alguma outra estrutura, algum modificador, e isso é o que a gente chama de deslocamento sintático. Quer um exemplo aqui? O deslocamento sintático é uma operação que altera a posição de palavra ou termos numa frase, com o objetivo de conferir expressividade ao texto. Quando nós colocamos as ordens não direta, mas a ordem indireta, nós passamos a ideia de que nós temos mais propriedade da língua. Por isso que o ordenamento sintático é uma das modalidades na estrutura de frase, que nos coloca à frente até mesmo de uma interpretação, de uma compreensão textual. Um exemplo bem aqui, ó. Assinale a frase que mostra os termos sintáticos em ordem direta. Se você está gostando da viagem, provavelmente não vai gostar do destino. A Inglaterra é o paraíso das mulheres, o purgatório dos homens e o inferno dos cavalos. Homens realmente educados são os autodidatas. São as perguntas que fazem o filósofo. Para o biólogo, o homem é um animal como os demais. Nessas 5 frases, a gente consegue perceber, né, nós conseguimos articular o discurso de uma forma mais clara em uma das alternativas. Consegue me dizer qual? Vamos analisar uma por uma. A gente diz assim, ó, se você está gostando da viagem, provavelmente não vai gostar do destino. Você está dando uma informação, né, posterior à ação. Se colocarmos de uma forma direta, né, de uma articulação mais reversa, né, uma coisa mais articulada, a compreensão fica melhor. Por exemplo, provavelmente não vai gostar do destino se você está gostando da viagem. Vejam que o condicional ele vem para o depois e não para o início. Aí na letra B a gente tem assim, a Inglaterra é o paraíso das mulheres, o purgatório dos homens e o inferno dos cavalos. Temos alguma dúvida nessa estrutura, no pensamento? Não, a gente já está dizendo que a Inglaterra é o paraíso das mulheres, o purgatório é o dos homens e o inferno é o dos cavalos. Então eu não tenho muito o que pensar, eu não tenho condicionais, eu não tenho modificadores, não tenho nada. É uma ordem aqui que a gente chama de ordem direta. Ela tem mais clareza do que a primeira. Na letra C, homens realmente educados são os autodidatas. E se eu colocasse assim, os autodidatas são os homens realmente educados? Não está mais claro? Não, então, quando a gente fala de ordem direta, a nossa língua ela é sempre muito mais objetiva. Em compensação, esse deslocamento sintático, ele traz uma elaboração na escrita, uma elaboração na frase, uma elaboração na fala, e isso mostra um pouco mais de propriedade na língua. Então, são as perguntas que fazem o filósofo.
As perguntas, né, fazem o filósofo. Né? A gente tem a ideia do verbo vindo na frente do sujeito. Para o biólogo, o homem é um animal como os demais. O homem é um animal como os demais para o biólogo. Então veja que a gente tem um modificador antecedendo aí ao termo principal. Então entenderam como se a gente coloca o termo essencial na frente, né, que é o sujeito, né, digamos assim, o determinante da ação, do verbo, fica muito mais claro, mas isso não quer dizer, né, que as outras formas não sejam entendidas. Pelo contrário, a gente até inclusive trabalha um pouco mais a articulação, né, da língua. Mas, nas nossas provas objetivas, essas estruturas diretas, elas causam muito mais impacto. Então, na hora de escrever, a gente vai tentar dessa forma, né? Nós vamos nos doutrinar a escrever de uma forma direta. Uma segunda modalidade de estrutura frasal é que a gente chama de substituição. O que é a substituição? É uma operação que consiste em substituir uma palavra por outra, né, da mesma classe gramatical, mantendo as demais palavras da frase de forma intactas. E aí, quando a gente troca um substantivo por outro substantivo, nós fazemos o quê? Apenas uma substituição. Um adjetivo por adjetivo, um advérbio por advérbio, assim que seja. Né? A tendência é que façamos mesmo uma articulação da frase sem nenhuma alteração, só meramente uma substituição. Assinale a frase em que houve a substituição adequada do adjetivo grande, de valor semântico geral, por outro adjetivo de valor mais específico. Não é grande, a gente pensa aqui de uma forma genérica e ele aqui está buscando uma forma mais específica. Na letra A disse assim: nunca houve grandes invenções sem muito estudo prévio. Né? Nunca houve inovadoras, né, grandes inovações, quando ele fala aqui a ideia das invenções, sem estudo prévio. Na letra B ele diz: as grandes marcas de hoje já gastaram muito dinheiro em publicidade. As marcas caras de hoje já gastaram muito dinheiro em publicidade. Todos os alunos do curso obtiveram grandes resultados. Todos os alunos do curso obtiveram resultados inesperados. As grandes ideias sempre encontram os homens que as procuram, né? As brilhantes ideias sempre encontram os homens que as procuram. E a letra E, a jaqueira produz grandes frutos. A jaqueira produz saborosos frutos. Qual que seria a alternativa aqui que melhor casa o específico na condição? Né? A gente ficaria aqui, nós podemos apontar aqui quando diz que as brilhantes ideias sempre encontram os homens que as procuram. Né? As outras, a gente faz a substituição, ela está fazendo do genérico para o genérico. Essa daqui não, nós temos, né, a estrutura mais específica. Bem, a terceira modalidade que nós vamos falar é a correção. O que é a correção? É o processo de identificar e corrigir erros gramaticais, ortográficos e de pontuação. Quando a gente pensa nesses marcadores, logo vem o seguinte: são eles exatamente os determinantes de uma compreensão correta do texto, né, seja ele escrito ou falado. Precisamos identificar esses marcadores bem colocados, tanto que é uma competência exclusiva lá na nossa redação do Enem, né? Quando falamos aí da necessidade da articulação da língua pelos seus marcadores. E aqui a gente tem um exemplo, diz assim, ó: como já foi dito por Ren Koolhaas no ano de 2016, o atual desafio da arquitetura é entender o mundo rural, uma área normalmente ignorada pelos arquitetos que há décadas concentram grande parte de sua energia nas cidades, sendo que estas representam apenas 2% da superfície no planeta. Koolhaas faz um chamado para mudar essa perspectiva e entender que o futuro consiste em intervir em espaços nus, semi-abandonados, pouco povoados, às vezes mal conectados. Uma vez que é onde se está observando acelerados processos de mudanças das quais, como arquitetos, devemos assumir o controle. Nesse texto, há uma série de sinais gráficos e de pontuação. Vocês vejam aqui marcadores como 2 pontos, ponto e vírgula, aspas, vírgulas, ponto continuando, ponto final. Então, são esses marcadores que fazem com que a gente articule a informação de uma forma, né,
clara, objetiva. Não esqueçam que nós estamos falando que a estrutura da frase, ela precisa ter uma linguagem clara. Né? Seja ela pela ordem direta, que é, digamos assim, algo que trabalha mais firme, a clareza da língua, ou ainda, né, fazendo algumas intervenções, como deslocamento sintático, como a substituição, mas o que não dá para fazer alterações é exatamente a marcação de pontuação e sinais gráficos. Tem que ser corretamente seguido aí as nossas regrinhas. E aí ele diz assim, em relação ao emprego desses sinais, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Os 2 pontos após 2016 antecedem uma explicação. Vejam que ele diz assim, no ano de 2016, 2 pontos. O atual desafio da arquitetura é entender o mundo real. Ele está colocando aí uma informação, né, pontuada, funcionando até como um aposto, para o que foi que Ken Coas falou lá em 2016. Então, corretinho aí. As aspas das 2 primeiras linhas destacam algo importante. É essencial. A aspa serve para quê? Chamar atenção, dar ênfase, né? Anunciar algo que foi falado, que vai ser falado. Então, as aspas, elas têm exatamente essa peculiaridade de chamar atenção para uma informação. C. O ponto após planeta inicia um novo parágrafo. Vejam bem aqui, ó. Representam apenas 2% da superfície do planeta, ponto. A gente segue para um próximo parágrafo. Corretíssimo. As aspas das linhas 7 e 8 têm função diferente das anteriores. Quando ele coloca intervir em espaços nus, semi-abandonados, pouco povoados, às vezes mal conectados, eu posso dizer que não está fazendo também uma chamada de importância? Não, né? Que a gente tem o mesmo efeito. E as vírgulas da penúltima linha mostram uma intercalação. Quando ele diz processo de mudança mudanças dos quais, vírgula, como arquitetos devemos assumir o controle. Perfeitinho. O que a gente tem aqui como correto, né? Incorreto seria exatamente dizer que as aspas não têm a função de trazer algo importante. E como uma outra modalidade que nós temos dentro da estrutura da frase é a modificação. E essa daqui é exatamente, olha, lembrem-se que nós temos aquela ordem direta, né? Sujeito, verbo e objeto. Quando a gente pensa em sujeito, verbo e objeto, eu estou falando em verbos de ação, verbos de transitividade, mas não, pense o seguinte, pense a ideia da significação. Alguém faz algo. Isso aí é a noção básica do que a gente tem dentro dos elementos da comunicação, né? Dentro da articulação da comunicação. Então, toda informação que eu coloco afora a esses termos, né, é o que a gente chama de modificação. Por quê? São informações trazidas para colaborar na mensagem. É a adição de modificadores, que são constituintes que alteram uma frase ou uma palavra. Os modificadores podem ser advérbios, adjetivos ou até mesmo cláusulas, né, as sentenças. Vejam que traz aqui essa prova da FGV. John Ruskin, crítico de arte britânica, declarou o seguinte: nós deveremos ser lembrados na história como a mais cruel e, portanto, a menos sábia geração de homens que jamais agitou a terra. A mais cruel em proporção à sua sensibilidade, a menos sábia em proporção à sua ciência. Nenhum povo, entendendo a dor, tanto a infligiu, nenhum povo, entendendo os fatos, tampouco atingiu com base neles. Né? Isso aqui é um texto adaptado. Aí veja, sobre os componentes desse segmento textual, é correto afirmar que o termo nós, no início do texto, compreende o autor e o leitor do texto. Quando ele diz assim, ó, nós deveremos ser lembrados na história como a mais cruel. Esse nós está se limitando a eles? Bora guardar aqui essa informação. Só ao autor e ao leitor? O termo sábia deveria ser substituído por bondosa para tornar o texto mais coerente? Pelo contrário, né? Ele está inclusive dizendo, quando ele diz assim, ó, nós somos a mais cruel em proporção à sua sensibilidade. Nada de bondade aqui trazida. A forma verbal infligiu deveria ser substituída por infringiu. Não, gente. Né? São significados que são totalmente diferentes. Né? O termo tampouco deveria ser corretamente modificado por tão pouco. E aqui a gente tem tampouco como tão pouco, né? Se ele tem essas diferenças semânticas. E o termo neles,
ao final do texto se refere coesivamente a povos, que engloba os povos citados. Bem, a gente respondendo as alternativas, vocês estão percebendo que eu leio as alternativas antes da gente trazer a resposta. Por quê, gente? Interpretação, eu digo inclusive que nós temos dois níveis, a interpretação e a compreensão. O que é interpretação? A interpretação ela tem algo mais pessoal, a gente exige um pouquinho mais da nossa articulação, né, de pensamento. A compreensão, ela é texto com texto. O que está escrito no texto tem que ser observado nas alternativas. E dentro daqui, o que a gente percebe que não está batendo a informação com o texto trazido, com as informações trazidas nas alternativas, é exatamente onde diz que tão pouco deveria ser corretamente modificado por tão pouco, né? Esse aqui seria a nossa alternativa. Por quê? Né? A gente está falando aí de uma estrutura usual com uma estrutura mais prolixa. Bem, a aula de hoje a gente quis falar um pouquinho sobre a necessidade da clareza da informação e a gente nós percebemos que essa clareza é trazida exatamente pela a mensagem corretamente articulada. Como é que a gente articula a mensagem? Forma direta. Mas é só a forma direta que a gente consegue colocar a língua portuguesa? Não, né? Nós temos algumas modalidades que faz essa estrutura da frase caminhar e cambiar para uma forma, inclusive, até mais prolixa e aí traz um pouquinho mais de necessidade de uma interpretação e compreensão por parte do falante, né? Dos interlocutores propriamente dito. Quer saber um pouquinho mais sobre a frase de língua portuguesa e a sua estrutura? Se inscreve no canal e acesse o nosso site andreaingrid.com. Até a próxima!